Dia abençoado desejo para você. A mensagem que eu queria deixar para o dia de hoje se encontra aqui no livro de João, capítulo 1, no versículo 32, que está escrito assim: E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Veja, João Batista aqui está falando a respeito de Jesus. João Batista aqui, ele viu o Espírito Santo descer em forma de pomba e repousar sobre Jesus. Então Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo, ele tinha o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus sempre estava com ele. Agora, algo interessante, a gente nunca viu, a Bíblia não revela que Jesus falou em línguas, mas a Bíblia fala que Jesus era cheio do Espírito Santo, que Jesus era batizado com o Espírito Santo. Então, por que as pessoas aí, muitos afirmam que o sinal de que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo é o falar de língua? Se a pessoa não falou em língua, ele não foi batizado com o Espírito Santo. Irmãos, isso não é verdade. Isso é mentira. O sinal de que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo, com o Espírito Santo, são os frutos do Espírito que está nessa pessoa. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz assim: o fruto do Espírito, porém, aí ele cita, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele acrescenta, contra essas coisas não há lei. Então, o sinal de que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo, está cheia do Espírito Santo, são os frutos que ela demonstra na vida dela. Então, se uma pessoa está falando em língua e não ama, não tem o domínio de si, e não tem o Espírito Santo, falar em língua é uma necessidade. Jesus nunca falou em língua, a Bíblia aqui não demonstra isso, porque Jesus estava em uma região que todos falavam a mesma língua, então não havia necessidade de Jesus pregar em outra língua. Todas as vezes no livro de Atos que a Bíblia descreve que alguém falou em língua, é porque houve uma necessidade. Falar em língua é uma necessidade, não um sinal. Então, se você está evangelizando para alguém e tem uma pessoa ali que fala em outra língua e é necessário que ela ouça a palavra de Deus, o Espírito Santo vai capacitar você a falar na língua dela. Ou o Espírito Santo vai traduzir na língua dela. É uma necessidade, não um sinal. Em Atos 2, depois você lê em casa, todo Atos 2, você vai ver que quando o Espírito Santo desceu em forma de fogo ali, e os apóstolos falaram em outras línguas, é porque houve necessidade. Tinha 14 línguas diferentes ali. Era a época da Páscoa. Era que onde vieram muitos turistas de outros países que estavam ali, precisavam ouvir a palavra de Deus. Então houve uma necessidade e o Espírito Santo fez com que os apóstolos falassem em línguas. Compreende? Se houver necessidade de você falar em língua para pregar o evangelho, você vai falar. Mas se você está num lugar que todos falam a mesma língua e não há necessidade, o Espírito Santo não vai capacitar você falar em outra língua, porque não precisa. Então você precisa orar, e eu preciso orar realmente pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós, e ele vem, e ele nos batiza, concedendo a nós esses dons que eu falei aqui. Esses frutos, aliás, esses frutos aqui. E o Espírito Santo também, ele capacita a gente a lembrar aquilo que a gente estudou, ele convence,
e ele ensina. Compreende? Que Deus abençoe você. Um forte abraço.